Meus irmãos, vamos colocar em pé fazendo oração. Vamos orar. Amado Pai, em nome de Jesus, ó Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por essa manhã, por estarmos aqui na Tua presença, Senhor, aprendendo mais sobre a Tua palavra. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, derramar, Senhor, as Tuas bênçãos, Senhor, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Espírito Santo venha nos usar, Senhor, nessa manhã, para falar, Senhor, a respeito de Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, semana passada, a gente estava falando do Espírito Santo como Criador. Eu tinha anotado o Salmo 36, 6, mas depois o Patrick mandou para mim corretamente, é o 33, 3. 33, 6, que fala assim, ó: pela palavra do Senhor os céus foram feitos, e todo o exército pelo fôlego da sua boca. Esse fôlego da sua boca, o salmista se refere ao Ruá. O Ruá nada mais é que o Espírito de Deus. Amém? Amém. Só para a gente, essa brecha que ficou na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Eu já quero trazer também sobre os nossos dias atuais. Hoje será a nossa última aula sobre o Espírito Santo. Espero que hoje o tempo dê, né, pastor? Ah, sim, vamos hoje aproveitar. vai dar. Hoje vai dar. Abra sua Bíblia em João 14, 16. Quero só ler esse versículo como reflexão. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que possa habitar convosco para sempre. Essa palavra, esse versículo aqui que João registrou, que Jesus falou, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, no grego, ele veio falar que Ele vos dará, o Jesus fala, o allos paracleto, ou seja, um outro Consolador. A palavra allos no grego, ela significa outro, porém com a mesma natureza. Imutável. Com a mesma natureza de Jesus. Então Jesus estava falando para eles que ia mandar um outro Consolador, mas com a mesma natureza que ele tinha. Porque Jesus sabia que quando ele estava na terra, ele era um Consolador também. Então quando ele falou que ele mandaria um outro Consolador, o allos paracleto, era um outro com a mesma natureza minha, para estar convosco. E o sentido do paracleto nós vamos ver aqui. Mas começando a aula nessa manhã, quando pensamos na atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, a primeira coisa que nós pensamos é no dia de Pentecostes, de Atos, capítulo 2, onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja e foram vistas línguas como de fogo sendo dita pelos crentes da época. Ou nós pensamos nas promessas de Jesus registradas no livro de João, principalmente 14, 15 e 16, que é onde João deixou bastante registrado Jesus falando acerca do Espírito Santo, que enviaria um Consolador. E não tem demérito nenhum, irmãos, a gente pensar dessa maneira. Quando pensamos no Espírito Santo, pensarmos lá em Atos 2, ou pensamos em João, que estamos pensando nele mesmo. Amém. Porém, nós vemos que o Espírito Santo, ele está presente em toda a vida de Jesus, desde a sua concepção, provação, milagre, morte e ressurreição. Todo momento, o Espírito Santo estava lá com Jesus. Nós vamos estar vendo hoje a respeito disso. Vamos primeiro começar então com o Espírito Santo na vida de Jesus, e depois nós vamos ver o Espírito Santo como promessa para os crentes e a atuação do Espírito Santo também no mundo e na vida da igreja. O Espírito Santo na vida de Jesus. Desde a promessa sobre a vinda do Messias, o Espírito Santo já alertava através dos profetas que nasceria de uma virgem, como o próprio profeta Isaías, lá em 7,14, falando a respeito que de uma virgem nasceria o Messias. Antes de começar a falar sobre o Espírito Santo de Jesus, vejamos que quando o anjo Gabriel foi dar a notícia para Zacarias sobre o fato de sua esposa Elizabeth, talvez alguém vai falar assim, não é Elizabeth, é Isabel. Mas no grego, no original grego, é Elizabeth. Na tradução da Vulgata Latina, eles mudaram o nome de Elizabeth para Isabel. Mas, que nem a Bíblia que eu tenho, é uma Bíblia que é uma tradução do inglês,
ela registra como Elizabeth. Então, ou Elizabeth ou Isabel, os dois estão certos também. Isabel vem da Vulgata Latina, que é a tradução da nossa... A maioria das Bíblias em português vem da Vulgata Latina. Então a tradução fica como Isabel. Mas Bíblias que vêm de outras traduções, do grego para o inglês, ou talvez a Bíblia alemã, talvez também seja registrada como Elizabeth e não Isabel. Mas isso é indiferente. Vamos lá. Sobre o fato de que sua esposa teria um filho e que o mesmo seria cheio do Espírito Santo. Lucas 1:15, nós podemos ver registrado quando o anjo foi visitar Zacarias. Ele fala isso para Zacarias, fala só, porque ele será grande à vista do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e ele será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe. Aleluia! E certa feita, quando Maria foi visitar a sua prima, somente o fato de Isabel ter ouvido a saudação de Maria, o bebê começou a saltar dentro do seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Olha que coisa gloriosa, irmãos. Lucas 1:39 ao 42. Que diz assim, ó. Opa, é 39 isso. E Maria se levantou naqueles dias e foi apresentar-se à região da montanhosa para a cidade de Judá. E entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia com o Espírito Santo. Olha, nós vemos a atuação do Espírito Santo já nos ventres das mães. Nós vemos também, irmãos, que quando o anjo foi falar com Zacarias acerca de João Batista, ele ficou mudo. Enquanto essa criança não nasceu, ele não falou. Mas quando a criança nasceu, a Bíblia fala que ele também foi cheio do Espírito Santo e começou a profetizar, que está aqui em 1:67. E seu pai Zacarias ficou cheio com o Espírito Santo e profetizou, e começou a profetizar a respeito da vinda do Messias. Olha que coisa gloriosa. Então nós vemos o Espírito Santo já atuando na vida de pessoas, aqui no Novo Testamento, na vida da família de João Batista, atuou na vida dele, dentro do ventre da mãe, atuou na mãe e atuou no pai. Coisa gloriosa. Mas vamos ver agora o Espírito Santo atuando na vida de Jesus. Lucas 1:35 vem registrar essa concepção de Maria, onde está registrado aqui, que o anjo respondeu e disse, o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo fará sombra sobre ti, por isso também o santo nascido de ti será chamado Filho de Deus. Aqui o anjo falando para Maria que ela teria um filho através do Espírito Santo. Na apresentação de Jesus, Lucas 2:25 e 27. Diz assim, ó, e eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, piedoso, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino para fazerem com ele segundo os costumes da lei. Quando foram apresentar a Jesus, naquela ocasião, o Espírito Santo colocou Simeão ali para que ele pudesse ver a apresentação de Jesus. E ele mesmo apresentou, e ele falou umas palavras muito bonitas que muito encheu o coração de José e o coração de Maria. Com as palavras que foram ditas, porque Simeão, cheio do Espírito Santo, um homem cheio do Espírito Santo, com a revelação do Espírito Santo. Eu fico imaginando o momento que ele pega Jesus no colo para apresentar no templo, quanto que aquele homem se encheu mais ainda de Deus, por ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida. Porque ele já era velho, mas o Espírito Santo falou para ele que ele não morreria sem ver o Salvador do mundo. Aleluia! Coisa gloriosa. Na infância, o Espírito Santo estava com Jesus.
Lucas 2,40 fala: o menino crescia e se fortalecia no Espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus estava sobre ele. E 52, e Jesus crescia em sabedoria e estatura no favor com Deus e com os homens. Então o Espírito Santo já estava com Jesus desde a sua infância, na sua juventude. No batismo, Lucas capítulo 3, 21, 22. Ora, quando todo o povo fora batizado, aconteceu que Jesus também foi batizado. E orando, o céu foi aberto, o Espírito Santo desceu como pomba, e em forma corpórea sobre ele uma voz veio dizendo: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. No batismo o Espírito Santo estava lá. Jesus foi levado para o deserto por quem? Espírito Santo. Vamos lá, Lucas capítulo 4, 1 e 2. E Jesus, sendo cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi conduzido pelo Espírito ao deserto, e sendo tentado pelo diabo durante 40 dias, e naquele dia ele não comeu nada, e terminados os dias ele teve fome. Então, ele foi levado pelo Espírito Santo para ser provado. E às vezes a gente passa por provações e ficamos temerosos, pensativos. Irmãos, Deus não vai dar nada para nós, aquilo que nós não podemos suportar. Amém. Se tem prova sobre a nossa vida, porque o Espírito Santo está nos provando também. E ele foi tirado do deserto por quem? Pelo Espírito Santo. Lucas 4, capítulo 14. E retornou para Galiléia no poder do Espírito. E ali a sua fama correu por toda a região e redor. Olha o Espírito Santo, irmãos. Como que ele atuava na vida de Jesus. E o próprio Jesus reconheceu isso daí. Vamos ver Lucas 4, 18 em diante. Que Jesus, quando Jesus estava ensinando ali no templo, 17 diz assim: E ali lhe entregou o livro do profeta Isaías. E tendo aberto o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o evangelho aos pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar libertação aos cativos e restaurar a vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, para pregar o ano aceitável do Senhor. O que Jesus falou? O Espírito está sobre mim. O Espírito do Senhor está sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele. Isso daí, irmãos, se nós olharmos lá em Isaías capítulo 11, versículo 2, nós já vemos Isaías começando a falar Isaías. Está tudo registrado nas profecias. O Espírito Santo estaria com Jesus em todos os momentos. Olha lá, 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor. E ele será cheio do que? De sabedoria e entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, temor do Senhor. O Espírito Santo estaria sobre ele. Isaías já tinha profetizado. Depois Isaías 42, do 1 ao 4, nós vemos a mesma coisa. Isaías 53, nós vemos também falar que o Espírito do Senhor estaria sobre ele também. Olhando mais sobre a vida de Jesus, quem ofereceu Jesus para ser sacrificado? O Espírito Santo. Hebreus 9, 14. Que diz assim: quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará as obras a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Está falando aqui, ó, e o Espírito eterno se ofereceu a si mesmo. Jesus foi ressuscitado por quem? Pelo Espírito Santo. Romanos 8, versículo 11. Diz assim a palavra de Deus: mas o Espírito daquele que o ressuscitou, a Jesus dentre os mortos, habita em vós. Aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também vivificará todos os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Então o Espírito, mesmo Espírito Santo, que ressuscitou Jesus, ele habita em nós e nos vivificará também
para o dia da nossa salvação. Amém. E Jesus é glorificado pelo Espírito Santo. Ele mesmo disse daí em João, capítulo 16, verso 14. Quando Jesus disse que o Espírito Santo o glorificaria. João 16, 14. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-los mostrará. Que quando se nós olharmos, o versículo 13 vem dizer assim, ó, no entanto, quando ele, o Espírito da verdade, vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque ele não falará de si mesmo, mas tudo que ele ouvir, isso ele dirá e vos anunciará as coisas vindouras. E ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo mostrará. Amém. O Espírito Santo, irmãos, esteve na vida de Jesus Amém. todos os momentos. Amém. Todos os momentos. Jesus mesmo deixou claro que o Espírito do Senhor desceu sobre ele e ungiu ele para fazer toda a vontade do Pai, para fazer milagres, para ir para a morte de cruz, para ressuscitar, para tudo. O Espírito Santo estava lá. Por isso que eu falo, às vezes a gente pensa na atuação do Espírito Santo somente no momento que está aquele fervor na igreja, línguas estranhas, tudo começa lá, o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Não. O Espírito Santo está aí agora, do teu lado. Amém. Ele está aí te guiando. Está com você no seu lar. Está com você no trabalho. Em todo momento. E Jesus, eu acho tão maravilhoso, irmãos, que o próprio Jesus deixou tudo isso bem claro. A palavra de Deus deixou bem claro para nós a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus. Amém. Foi desde a concepção até a morte e ressurreição. Sempre esteve com ele. Mas vamos ver agora o Espírito Santo como promessa para os crentes. No livro de João, temos o Espírito Santo como uma grande promessa de Cristo para a nossa vida. A palavra grega traduzida como consolador ou conselheiro é o Paracletos. Esta forma da palavra é sem dúvida passiva e realmente significativa. Aquele chamado para vir ao lado de outro. A palavra carrega uma noção secundária sobre a finalidade de chegar ao lado de alguém, aconselhar ou apoiar quem precisa. Este conselheiro, o Paracleto, é Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que tem sido chamada a fim de que esteja para sempre conosco. O próprio Jesus faz alguns destaques sobre o Espírito Santo, sobre a nossa vida. Agora vamos ficar um pouco aqui no livro de João. João 16, 7. Ele fala assim, ó, todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, eu vou-lo enviarei. Jesus falando, quando Jesus estava falando para os seus discípulos acerca da sua morte, Jesus falou assim, olha, convém que eu morra. Porque se eu não morrer, não tem como o Espírito Santo estar com vocês. Então, e isso daí nós vamos ver novamente aqui no 14 e 16, que foi a nossa leitura como texto base aqui, a qual ele falou, e eu orarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que possa habitar convosco para sempre. Jesus faz referência ao outro Consolador, como eu falei na palavra grego, allos paracleto, como outro da mesma natureza. Jesus está falando, olha, o outro que vai vir é igual a eu. Tem as mesmas virtudes. Amém. Faz as mesmas coisas. Então Jesus estava deixando bem claro isso para eles. E o 14, 17, que ele fala, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós recebereis, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Aleluia. Glória a Deus. E o 14, 26, Jesus vem falar um pouco mais que o Espírito Santo faria na nossa vida. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas
e vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. Irmãos, o Espírito Santo, o crente cheio do Espírito Santo é a coisa mais gloriosa que tem. A pessoa tem firmeza naquilo que ela fala, ela sabe o que ela fala, porque ela sabe que ela não fala dela mesma. O apóstolo Paulo, quando um homem gabaritado, estudado, conhecedor da lei, certa feita ele chegou para o povo que ele estava pregando e falou: olha, tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu vos ensinei, eu não ensinei nada de mim mesmo, porque eu não teria condição de ensinar se não fosse Ele que tivesse me enviado, se não fosse o Espírito Santo. O apóstolo Paulo fala: se não fosse por Ele, eu jamais teria pregado para vocês da maneira como eu preguei. Então, irmãos, é coisa gloriosa. Amém. Aleluia. 15, 26. Olha o que mais Jesus falou que o Espírito Santo faria. Mas quando vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do meu Pai, o Espírito da verdade que procede do meu Pai, Ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. Ele testificaria de Cristo. Nós testificamos de Cristo porque nós temos o Espírito Santo na nossa vida. Amém. Se o Espírito Santo testifica de Cristo e nós temos o Espírito Santo conosco, então logo nós também testificamos de Cristo através do Espírito Santo. Amém. E o 16:13, que diz assim, ó: no entanto, quando Ele, o Espírito da verdade, vier, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo o que ouvir, isso Ele dirá, e vos anunciará as coisas vindouras. Jesus falando que o Espírito Santo também abriria os olhos dos discípulos sobre coisas futuras. Nós vamos estar vendo aqui na atuação do Espírito Santo dentro da igreja, os dons do Espírito Santo. O Espírito Santo nos revela a coisa que vai acontecer ainda. A palavra nos revela as coisas futuras. E o Espírito Santo nos revela as coisas futuras também. Quem escreveu a palavra? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Aleluia. E na vida daqueles que não conhecem a Deus, o 8 a 11 diz assim, ó: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque eles não creem em mim. Da justiça porque eu vou para o meu Pai e vós não me vereis mais. E do juízo porque o príncipe desse mundo já está julgado. Amém. Na vida do não crente, o Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos uns plantadores de semente. Amém. A gente só planta semente. Quem dá o crescimento, o apóstolo Paulo falou que é Deus. É o Espírito Santo. Não adianta a gente querer converter as pessoas, sendo que o único que tem o poder de converter é o Espírito Santo. Amém. Às vezes a gente usa um jargão muito usado por nós. Quantas almas você ganhou para Jesus? Então, não é a gente que ganha, né? Quem ganha é o Espírito Santo. Ele nos usa. Aleluia. É certo que nós temos esse carinho, que o próprio apóstolo Paulo manifestou esse carinho também ao chamar as pessoas de filhos. Não, eu trouxe esse para Cristo. Né? Aí tudo bem. Agora quem ganhou foi o Espírito Santo. Amém. Então nós temos aqueles que nós os levamos, apresentamos para Cristo e temos como filho, né? Eu lembro que tinha no Brasil um senhor que o conceito de padrinho, né? Principalmente no Brasil, né? Padrinho, madrinha, vai muito do batismo, mas na igreja católica. Você vai batizar, leva um casal de amigos, esse é o padrinho, a madrinha, e fica assim aquele conceito. E se converteu um senhor na nossa igreja, e esse senhor batizou-se tudo. Eu lembro que ele chamava o pastor de padrinho. Uma vez ele falou, esse pastor aqui é meu padrinho. Padrinho do senhor, ele me batizou. Mas é o conceito de filho, né, irmãos? Então eu achei bonito o Senhor falar aquilo lá, porque eu falo assim, Ele olhou
num conceito católico, mas ele conseguiu enxergar no pastor que o pastor é aquele que é o conselheiro dele, né? Esse aqui é meu padrinho, ele que me batizou. Eu dava risada, falava, mas é bonito de ver, né, irmãos? Assim, a simplicidade de algumas pessoas, mas a forma como eles encaram o Evangelho, né? Mas vamos olhar agora o Espírito Santo na vida da igreja como organização e na nossa vida também. Primeiro, o Espírito Santo é quem nos regenera. João capítulo 3, quando o próprio Jesus estava falando para Nicodemos acerca do Espírito, acerca do novo nascimento, né? E falou também acerca do viver no Espírito, Jesus falou o seguinte para ele, no versículo 3, no versículo 5, na verdade eu te digo, se o homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino do céu. E no 8, Jesus fala assim, ó, o vento sopra onde quer, e tu ouves o som, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Todo que é nascido do Espírito, todo aquele que é nascido de Deus, e é cheio do Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito Santo também. O Espírito Santo às vezes nos leva para caminhos que a gente não quer ir, mas ele nos leva, ele nos guia, porque ele sabe qual é o melhor caminho para nós. Tito, capítulo 3, o verso 5, aqui tem um plugin que está aberto ali, Patrick. Aqui dá para eu ver. Aqui nessa TV tá com um pluginzinho aberto no canto. Ela diz assim, não pelas obras da justiça para que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Nos lavou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Portanto, é o Espírito Santo que nos regenera. E é o Espírito Santo que nos santifica. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Então assim, ó, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, porque Deus, desde o princípio, vos escolheu para a salvação, através da santificação e convicção da verdade. 1 Coríntios 6, 11. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. O Espírito Santo é aquele que nos santifica. O Espírito Santo transforma o nosso corpo em um santuário e habitação de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. A Bíblia vai falar: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo. O nosso corpo é templo, morada do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo nos regenera, se ele nos santifica, logo nós somos morada dele também. E quando a Bíblia fala que ele tem ciúme de nós, é porque ele tem mesmo, como pessoa. Nós aprendemos semana passada o Espírito Santo como pessoa. Ele tem ciúme de nós, porque ele nos quer levar para o melhor caminho. Aleluia. E 1 Coríntios capítulo 12, do 1 até o 11, a Bíblia fala que o Espírito Santo distribui dons para a igreja. Ó, o 3 assim, ó, por isso quero vos fazer entender que nenhum homem
falando pelo Espírito de Deus, chama Jesus de maldição. E que nem um homem pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Aleluia! Aleluia! Tudo isso pelo mesmo Espírito Santo. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito que opera todas as coisas, dividindo solidariamente a cada um como Ele quiser. Mas os dons que estão na igreja são pelo Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo que traz dom de profecia. É o Espírito Santo que traz interpretação de línguas. É o Espírito Santo que traz dom de curar, dom de maravilha. Tudo isso através do Espírito Santo. Amém. Talvez você pode falar, mas o pastor orou e eu fui sarado. Amém. O pastor tem o dom de curar, mas através do Espírito Santo. Esse dom é do pastor? Não. O dom é da igreja. O dom que há em mim é da igreja. O dom que está no pastor é da igreja. O dom que está no Simão é da igreja. Porque a Bíblia fala que Deus deu diversidade de dons para a igreja, para a edificação do corpo. Edificação de todos. O Espírito Santo ele não é individualista. Ele jamais ele vai dar uma coisa para a pessoa própria. A Bíblia fala que aquele que fala em línguas estranhas edifica a si mesmo. Então, as línguas estranhas são edificação para nós. E a Bíblia ela traz algumas instruções acerca das línguas estranhas também, porque se ela está falando, se a pessoa estiver muito falando e não tem interpretação, então que não fale. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui. Eu também não quero extinguir o Espírito Santo na vida de ninguém. Se o Espírito Santo está na sua vida, você sentiu vontade de falar em línguas estranhas, fala, porque ele está trazendo edificação para a sua vida. Para a sua vida. Quando você está ali, sentindo o poder de Deus e falando em línguas estranhas, é o Espírito Santo edificando a sua vida. Aleluia. Agora, quando você está aqui cantando, quando você está pregando, quando você está dando testemunho, é o Espírito Santo edificando a igreja. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa maravilhosa quando pensamos no Espírito Santo de Deus. É por isso que eu falo. Eu não consigo acreditar, irmãos. Eu falei aqui semana passada e repito. Eu não consigo acreditar que o Espírito Santo seja isso que algumas igrejas vêm apresentando. Ah, o pastor ora e as pessoas saem imitando animais dentro da igreja. Cheias do Espírito Santo, saem imitando animais. Eu não consigo acreditar nisso, irmão. Desculpa. O Espírito Santo ele traz edificação ou para o corpo, para uma pessoa só, através das línguas estranhas, ou ele traz edificação para a igreja inteira através dos dons. Mas jamais o Espírito Santo vai expor ninguém ao ridículo. Ele é santo. As coisas de Deus são santas. São organizadas. Um dia, eu lembro na minha... Irmãos, eu remeto muito à minha conversão, porque a Assembleia de Deus, eu falo assim, ela melhorou muito, né, pastor? Ela melhorou muito. Melhorou muito mesmo. Porque na minha conversão, se a gente fizesse teologia, a gente estava desviado. Só está cheio do diabo no corpo, eu querendo fazer teologia. A gente ouvia isso daí às vezes de pastores. Falou assim, a letra mata. A Bíblia refere-se à letra mata, mas a lei, não a teologia, o ensino de Deus. Mas enfim, por isso que eu falo, a igreja cresceu muito. Mas eu lembro, graças a Deus eu tive um pastor no Brasil, que ele era um pastor bem sábio mesmo. E ele não gostava muito de meninice dentro da igreja, sabe? Eu lembro que um dia foram duas pessoas pregar na igreja lá. Esse dia o nosso pastor ficou muito nervoso mesmo. E tinha um senhor pregando, e esse senhor começou lá
querer trazer um Pentecoste para a igreja, né? Eu lembro que ele catou um vidro de óleo, que tinha um óleo de unção que ficava debaixo do púlpito. E geralmente, quando se orava pelos enfermos, molhava-se o dedo e ungia os enfermos, conforme a Bíblia fala, né? A ordenação aos presbíteros. E eu lembro que o pastor deixava esse vidrinho de óleo debaixo do púlpito. E esse pastor pregando foi lá, catou o vidro de óleo e virou o vidro de óleo na cabeça do pastor. Como se Deus estivesse ungindo ele por um tempo novo, blá, 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 blá. E o pastor começou a ficar muito irritado. Aquilo ali, você vê que ele já começou a ficar irritado. Daí depois, irmãos, esse pastor que foi pregar levou 2 acompanhados dele. Daí um começou a sair imitando um trator no corredor da igreja. E o outro começou a voar. Sabe? Abria aí, corria até lá na porta da igreja, voltava. Era uma igreja comprida. E você via, se a gente olhava, a gente já conhecia o nosso pastor, a gente olhava lá, você viu o pastor só assim. Olho fechado. Daí eu lembro que daí depois que acabou a palavra, entregou o microfone, daí um dos pastores pegou, que estava acompanhando esse pastor, pegou a Bíblia assim, ficava com a Bíblia na boca. E mordia assim, e ficava, e olhava. Eu vi que tinha um presbítero lá que começou a ficar incomodado. Daí ele foi lá, puxou a Bíblia da boca dele e falou, e ficou bravo. Daí o pastor, aquilo lógico, deixou o nosso pastor muito irritado. Daí o pastor pegou no final, e esse pastor eu gosto muito dele, ele é vivo até hoje. E ele era aquela pessoa que ele ficava bravo, ele não ia no microfone, ele não estourava nada, ele falava calmo, calmo, calmo. Mas para um bom entendedor, minha palavra basta, né? E ele chegou e falou, olha, eu pensei que essa igreja estava em obra hoje. Olha, passou um trator aqui no corredor aqui. Ele falou assim, e já começou a levantar voo, um avião aí também. Ele falou assim, mas eu não vi nada de Deus nisso daí também não. Ele catou o vidro de óleo e falou, pastor, olha, se o senhor quiser trazer um novo para mim, eu vou precisar, viu? Porque isso aqui não se faça, isso aqui é um desperdício com as coisas de Deus. E pegou e falou, falei, igreja, abre o olho que nem tudo é Deus. Então, irmãos, o Espírito Santo não faz algazarra na igreja, jamais. Jamais. Jamais ele vai fazer algazarra na igreja. O Espírito Santo, ele é sábio, ele atua na vida das pessoas. Quando ele quer atuar na vida da igreja, pode ter certeza que ele vai atuar de forma educada. Eu já contei isso aqui para os irmãos, lembro uma certa feita também, uma festividade de jovens, e começou aquele monte de entrega profecia. O pastor falou, olha meus irmãos, vocês que receberam profecia aí, olha, julguem a profecia. O profeta não, o profeta às vezes é menino. Foi menino na fé, está aprendendo. Ele falou, mas julguem a profecia, viu? Porque o Espírito Santo não faz essa desordem não. Ou ele fala, se é no momento da palavra, ele está falando. Ele jamais faria essa desordem de ficar um profetizando ali, outro profetizando aqui, outro profetizando lá. E é isso, irmãos, o Espírito Santo, ele é ordeiro. Ele faz as coisas de forma organizada. Mas é que eu falo, não extinguem o Espírito Santo na sua vida. Vontade de falar de estranho, fala, meus irmãos. Se tiver vontade de pular, pula também. Pastor? Manifesta a alegria que está no seu coração. Às vezes esse mesmo pastor, às vezes ele falava assim, eu prefiro ver esses jovens aqui pulando na igreja. Ele falou do que pulando nas festas do mundo. Ele falou, então pulem na igreja, nem que seja na carne, do que pular nas festas do mundo. Ele falou, porque aqui a gente consegue ensinar a palavra. Amém? E o Espírito Santo, ele é o nosso intercessor espiritual. Romanos, capítulo 8, 26 e 27. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque nós não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! E aquele que examina o coração sabe qual é a intenção do Espírito,
e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Às vezes a gente não sabe nem o que falar, mas o Espírito Santo está do nosso lado o dia inteiro. Então Ele sabe tudo o que nós passamos. Ele conhece toda a nossa vida. Então Ele intercede para o Pai. Aleluia, com gemidos inexprimíveis. Eu falo, o Espírito Santo, irmãos, Ele consegue transformar as suas lágrimas em palavras. Aleluia. Que tem momento que a gente vai orar, que só sai lágrima, a gente só chora, só chora. Mas o Espírito Santo está lá falando, Pai, essas lágrimas significa isso. Ele está passando por isso, por isso, por isso. A vida dela está assim, assim, assado. Ele precisa que o Senhor intervenha na vida dele. Que coisa gloriosa, irmãos. O Espírito Santo intercede por nós. Aleluia. Por quê? Porque muitas das vezes nós não sabemos como pedir. Aleluia. O Espírito, Deus, irmãos, Ele trabalhou na nossa vida de uma forma tão gloriosa, que quando Ele viu o Espírito Santo sobre a nossa vida, Ele falou, vou enviar um intercessor. Porque no momento da raiva, eles vão dobrar os joelhos e vão começar a brigar comigo. Mas o Espírito Santo vai mostrar que essa briga não é por isso. O Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como os havemos de pedir. Porque às vezes no momento da raiva a gente dobra o joelho e fala, Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor me colocou isso na minha vida? Por quê? Nós queremos jogar para Deus a culpa daquilo que é nosso. Mas o Espírito Santo vai lá e vai falar, Pai, Ele não é por quê, para quê? Para que o Senhor está fazendo isso? É isso que Ele quer entender. O Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos como havemos de pedir. Aleluia. É o Espírito Santo que nos dá a vitória sobre o pecado. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis as concupiscências da carne. Aleluia. Se nós andamos em espírito, se nós andamos com o Espírito Santo, logo nós temos vitória sobre a nossa vida. E o Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. Efésios, capítulo 1, versículo 13, versículo 14. Aleluia. Em que também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. Fomos selados com o Espírito Santo. Aceitou Jesus? A partir desse momento, somos morada do Espírito Santo. Somos selados para Ele. Para quê? Para a nossa salvação. Aleluia. Não há como nós sermos salvos se não for através do Espírito Santo. E Ele que nos dá poder. Atos capítulo 1, 5. Capítulo 1, versículo 5. Porque na verdade João batizou com água, mas vós também sereis batizados com o Espírito Santo, não depois de muitos dias. Versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Aleluia. O Espírito Santo é o que dá poder sobre a igreja, é o que dá poder sobre as nossas vidas. Atos 2,4 vem falar de Pedro, e todos foram, no dia de Pentecoste, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia. Capítulo 4, versículo 8, fala sobre Pedro. E então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse, principais dos povos e vós, anciãos de Israel. Aqui é o discurso de Pedro perante o Sinédrio. Ele estava cheio do Espírito Santo. Como é que um pescador chegaria diante do Sinédrio e começaria a discursar por longas horas ali? Como é que um homem como Pedro conseguiria pregar para mais de 5.000 homens se não fosse através do Espírito Santo? Aleluia. 4:31.
E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nosso Espírito Santo, na nossa vida, ele é tudo. Tudo. Não tem como uma pessoa ter uma vida com Deus próspera espiritualmente. Não estou falando financeira. Financeira também, mas principalmente espiritualmente, se ele não for cheia do Espírito Santo. Não tem como essa pessoa falar, Deus está me usando grandemente sobre a face da terra, e começa a se exaltar. Não, porque eu estou com as minhas agendas abertas. Estou com as agendas abertas para... Vou ministrar por todas as nações e tal. Nossa, se não for o Espírito Santo, meu querido, você pode ir para qualquer lugar desse mundo aqui. Se o Espírito Santo não estiver na sua vida, é uma vida vazia. Hoje nós vemos muitos pregadores com excelentes retórica, com os jogos de palavras que a gente fica admirado. Prega muito bem, mas não tem uma vida com Deus. Não tem uma vida com Deus. Infelizmente no Brasil, a gente tem visto, através das notícias aí, né, muitos homens que no passado talvez serviram de inspiração para jovens, para crescer dentro do Evangelho, para crescer pregando a palavra de Deus, que hoje já abandonaram tudo, vivem uma vida de falsidade, sabe? Não tem uma vida de retidão com Cristo, e quer falar que é cheio do Espírito Santo. Daí talvez você me pergunta, fala assim, mas André, a gente vê esses homens pregando aí, e a gente vê poder caindo sobre a igreja, isso, aquilo. Irmãos, é o que eu falei, o Espírito Santo, quando ele está na sua vida, você pode estar onde você estiver. Se ele quiser se manifestar sobre a sua vida, ele vai se manifestar. Você pode estar num culto desse aí, que essa pessoa está ali talvez pregando, e um dia anterior, essa pessoa estava numa boate, isso, aquilo, vivendo uma vida promíscua, escondendo da igreja, e no outro dia ele vai no altar e prega. Nós já vemos muitos fazer isso aí. Ele fala, mas o poder caiu sobre a igreja. Não, mas o poder é de Deus. Amém. O poder não é do pregador. Deus, quando quis falar, ele usou o quê? Uma jumenta. Se essa pessoa quer viver essa vida de falsidade dentro da igreja para pregar o evangelho, isso é problema dela. Ela vai dar conta disso diante de Deus. Amém. O que me adiantaria eu correr o mundo inteiro pregando o evangelho, se naquele grande dia, quando a trombeta soar, eu não tiver o penhor do Espírito para entrar no céu? Do que valeu tudo isso? Então, por isso que eu falo, é tempo de nós buscarmos a Deus. Amém. É tempo de buscarmos a Deus através do Espírito Santo. É tempo de nós trazermos o Espírito Santo para mais próximo de nós. A palavra Paracletos, ela dá ênfase àquele que está do lado, como se ele fosse um guia. Aquele que, quando nós estamos com o Espírito Santo do nosso lado, nos guiando, ele fala para nós que direção que nós devemos ir. Ele nos mostra o que devemos fazer. Ele fala na nossa mente como devemos agir. Tudo isso, o Espírito Santo faz sobre a nossa vida, meus irmãos. Amém?